tivemos hoje aqui o Calcinha. Não vai ter fase roxa? Ainda não falou. Não Estão tá? acompanhando aqui. Tem lá Calcinha? Põe um pouquinho do Calcinha. Tá no irlandês. Ah, não, tá a Regiane agora, Tá coordenadora de controle da doença. Não interessa. Barba. Barba. Aí, Barba. Cada entrevista que ele dá uma frase nova. Olha lá. Não importa os efeitos dela. Tá falando de quem? Do Calça? Sabe? E eu tenho um dedo. Ele voltou. E vamos agora, Rodrigo Constantino. Cadê Rodrigo Constantino? Olha como tá rápido a nossa equipe hoje. Rodrigo Constantino, Só diretamente dos Estados Unidos, meu querido Consta. Como você está, meu querido Consta? Que ser maravilhoso. Eu ouvi dizer que você está pensando em arrumar um emprego no zoológico de Miami. Procede essa informação? Procede, Emílio. É salutar para o corpo e a mente limpar esterco de elefante do que acompanhar a política brasileira, né? Um negócio... Você perguntou como eu tô me sentindo. Como todo brasileiro de bem, né? É um misto de revolta, de indignação, de nojo, de preocupação e de desesperança, né? Isso não é um país, isso é um bordel, isso aí é um circo, né? E, infelizmente, muitos liberais, entre aspas, têm culpa no cartório, né? Aqueles mesmos que agora estão aí tendo que ver um discurso de um Rodrigo Maia da vida dizendo que o Lula, ao menos, tem visão de país, respeita a ciência, enquanto que o outro não, né? Então, é isso. Criaram uma narrativa antibolsonarista histérica, em vez de apontar defeitos, né, e problemas no governo que certamente existem e aos montes, né, chamavam todo aquele que reconhecia virtudes ou defeitos muito maiores nos opositores de gado, né, de vendido, de gado, e agora tá aí, né? Se tiver um segundo turno Lula e Bolsonaro, vão fazer o quê? Né, vão chorar porque os tucanos não têm espaço? Então, mas é exatamente isso. Por exemplo, nós acompanhamos agora, com todo respeito, viu, o Calça. Lógico. Eu gosto do Desse apelido. Não, Codinome Beija-Flor. Isso. O Calça estava falando agora, e você viu, o Calça, ele tira da seringa dele que São Paulo... Ontem parece que morreram quase 600 pessoas em São Paulo, parece que esse foi o número de ontem, o recorde de São Paulo. São Paulo é o estado que mais tem morte, mais tem casos. Colapso já em Araraquara, e ele tirou totalmente da responsabilidade dele isso. É isso que está falando. E o Lula aparece, agora como salvador. Eu avisei que ia dar conta. Não, mas olha, calma. Só uma para fazer justiça aqui, né? Vamos falar uma coisa, né? Agora o Brasil voltou a ficar polarizado e dividido dessa forma. Metade odeia Lula, metade odeia Bolsonaro. E eu só vejo no governador Agrippino, né, a figura capaz de unir. Sim. Porque ele sim, todos odeiam. Odeiam. Exatamente. E agora você acha, como é que vai ser? E a New Left? Para onde vai a New Left? Porque você viu que o Boulos estava lá. Quietinho. Narizinho estava lá. Sim. Jaiminho está todos ali de mãos. O Aécio estava lá? Onde vai a New Left? A New Left vai para onde sempre desejou, no fundo, ir, né? Cair no colo do capeta, né? E sentar na toba vermelha. Então, eles nasceram para isso, né? Tucano nasceu para ser mulher de malandro, né? E ser atacada, ser desprezada pelos petistas e voltar correndo, lambendo, né? As botas dos milicos, né? Dos que botam verde oliva, mas se falam revolucionários comunistas, e é isso que eles gostam no fundo, né? Não resistem a um cabra macho comum, né? Ô, Constantino, você acha que cabe? Porque ele estava apostando ele estava apostando em bater no Bolsonaro e aparecer aquele conservador meio... Aquela New Left que a gente chama brincando aqui. Agora, entre Lula e Bolsonaro, você acha que vai ter espaço para alguém? Para esses que estão aí? Não tem espaço. Não tem espaço. O país está dividido, está polarizado e com toda a razão, né? Enquanto ainda existir a ameaça de um destino venezuelano ao país, as pessoas vão olhar para quem é o antípoda, quem tem alguma firmeza em combater essa ameaça. Não é o João Agrippino Doria, que andou elogiando Lula, não é o Rodrigo Maia, não é essa turma dos PSOL Kids, quer dizer, não é.
né? Então, com todos os defeitos que o presidente Bolsonaro tem, né, ele pelo menos é uma coisa acima de tudo, né? Antipetista. E essa narrativa dessa New Left tentou fazer exatamente o contrário. Tentou fazer comparações absurdas e esdrúxulas de que o Bolsonaro era o Lula. Né? Quer dizer, o Brasil está indo para a Venezuela na mão do Bolsonaro. E aí, com isso, com essa narrativa absurda, passaram um pano para a verdadeira ameaça que vinha de um STF como temos hoje, de uma mídia que sempre eles souberam que é uma mídia enviesada, esquerda e tudo mais. Então, eles começaram a passar pano para essa turma toda tucana, né? Demonizando, em vez de criticar, o que é bem diferente, o presidente Bolsonaro, e agora tá aí nessa situação lamentável de ter que escolher entre um e outro, e olha, eu acho que a maioria vai escolher mesmo é o Lula, né? Boa. Ô Constantino, qual o destino que Papai você voltou. acha? Papai voltou. Vamos falar sério. Papai voltou bonito, hein? Voltou bem, em cima do cavalo. Ele tá bronzeado. Voltou paz e amor, Deus agradecendo. Uma bela camisa. Isso. Uma bela camisa. Do Dória, inclusive. Agradecendo alguns colegas, alguns companheiros de longa data de ideologia que por acaso ocupam locais importantes no poder, na esfera de poder, na hierarquia de poder, no Supremo. Sim. Então acho que ele foi justo ele agradecer, foi um reconhecimento legítimo nesse caso. E veja, ele falou o seguinte: quero conversar com empresários e políticos. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. A senha está dada. A volta do Mensalão e do Petrolão, se ele voltar ao poder, está dada, né? E olha, não vai faltar empresário, político e jornalista interessado na proposta. Que vai Exatamente. E Sérgio Moro, qual é a sua visão cirúrgica do Sérgio Moro agora, que os dois agora odeiam ele, né? Tanto o Lula como o Bolsonaro. Ele tem alguma chance? O que vai acontecer com o Sérgio Moro? E se você acha que ele vai sair como candidato? Zucca, mas primeiro ponto aqui, eu achei absolutamente lamentável a publicação do presidente Bolsonaro ontem, durante esse julgamento da suspeição de Lula. Ele dá um boa tarde com a foto ali, né, do julgamento e do Lewandowski, no caso, né? Óbvio que ele deu a entender de que ele estava de alguma forma feliz com esse tipo de punição ao Moro. Eu entendo perfeitamente ele querer até se vingar do Moro, que o traiu, saiu da forma que saiu do governo e tudo mais. Mas eu acho que seria o momento de colocar a preocupação com a nação, né, acima dessas picuinhas pessoais. Sobre o Moro, né, o que mais chama atenção é o silêncio ensurdecedor dele nas redes sociais. Ele está desde o primeiro dia de março em silêncio. Né? Então, assim, eu acho que ele percebe que ele virou alvo de esse contra-ataque do mecanismo, né, e ele pode acabar até mesmo preso. Né? Então, assim, da forma que a coisa está caminhando, ele deve estar morrendo de medo, né? Todo mundo hoje em dia que tem atenção ao que se passa no país está com medo do sistema, né? Do mecanismo. Olha o que o mecanismo é capaz de fazer, e não tem nenhum obstáculo, não tem ninguém para oferecer uma força, um contrapeso. Né? Então é isso que desespera. E eu fiz um texto hoje exatamente sobre isso, né? De quem você tem medo. Nos regimes totalitários a gente sabe. Você não pode criticar. O Reagan fazia muita piada com isso aqui, né? Na década de 80, né? Você pode ir na Casa Branca xingar o presidente nos Estados Unidos. E aí o russo brincava, não, eu também posso. Aí o Reagan, sério? Eu posso ir na Casa Branca xingar o seu presidente. Né? Então, a gente sabe que é um bom teste você saber de quem você tem medo, né? Porque numa democracia você devia ter medo das leis. E no Brasil não é disso que a gente tem medo, e muito menos do presidente, né? Que todo mundo pode xingar do que quiser. A gente tem medo do mecanismo. Boa. Eu tenho uma pergunta. Constantino, com essa volta do Lula, né, pelo menos na pauta para as eleições, está todo mundo preocupado, principalmente os economistas, que o Bolsonaro se aproxime de uma política econômica mais populista. A gente está discutindo a PEC emergencial, já caíram algumas coisas. E aí, você acha que ele vai tender a uma agenda mais liberal ou vai usar assim, se eu não fizer esse populismo, volta o PT? Qual que é a sua leitura disso? Ótima questão, Sami. Muito obrigado. Infelizmente a minha resposta não é muito
empolgante, né? Eu acompanho a preocupação do mercado, aliás, eu acho que já vinha, né? O presidente numa guinada abandonando aí certos pilares liberais, né? Deixando o seu ministro, o posto Ipiranga, numa situação, inclusive, desconfortável e tendo apoio de uma base dele, que é uma base que entende pouquíssimo de economia, nada de mercado e que repete, o petróleo é nosso, você fala isso, você está aí nos Estados Unidos, não paga a gasolina que eu pago. Então é um discurso que remete a Ciro Gomes. Então ele já vinha nessa guinada, né? E agora, sem sombra de dúvidas, aumentou e muito o risco de um flerte absoluto com o populismo. Ele vai ter que cuidar do Nordeste, ele vai ter que aprovar medidas que vão custar caro ao cofre público e ele já está numa situação que é mais ou menos refém do Centrão, para ter governabilidade e para não ser empichado, né? Então, o Centrão a gente sabe que nunca cobra barato. Então, infelizmente, Samir, o melhor dos cenários parece ser esse, né? Parece ser evitar o mal maior, né? Que seria a volta do PT, que aí é o caminho da Argentina e da Venezuela, mas isso vai ter o custo que é o Bolsonaro virar de vez um centrão e nada muito melhor do que isso, né? Que situação. Agora, veja, aqueles todos pseudo-liberais, né, que falavam que a grande ameaça bolsonarista era uma ditadura, né, ele é fascista, ele vai fritar o Paulo Guedes. Agora eles precisam decidir, né? Ou a ameaça do Bolsonaro é ser não muito melhor do que o Centrão, né, ou ser um ditador, né? Então tá ficando claro que não dá para ser as duas coisas e eu acho que caminha tudo para um governo que não consegue fazer mais grandes coisas, né, nas reformas importantes para o país e isso é muito lamentável. Então, vamos trocar em miúdos para que a nossa própria audiência possa entender de uma maneira mais simples. O governo Bolsonaro, a princípio, era o reformista, vai jogar no ataque, vai jogar bonito, vai mudar tudo que precisa mudar no Brasil, Paulo Guedes, vamos fazer todo o esquema. Agora está jogando na defesa, está jogando fechado atrás, só se defendendo das boladas que ele tomou. É isso, Emílio, ótimo. O Emílio é o gênio capaz de sintetizar tudo de forma didática. Sai o centroavante e entra o zagueiro e o zagueiro Lugano. de várzea. Né? O zagueiro de várzea. Isso. Então assim, é o tosco, né? Não tem muita articulação e não tem xadrez 4D, não. Né? É uma questão de sobrevivência e é uma oportunidade a mais perdida para o Brasil que não tem esse tempo, né? Não tem esse tempo. Então, o Brasil está envelhecendo antes de enriquecer, tem um problema social enorme, tem um Estado já pré-falimentar, né, nas contas públicas e não vai conseguir fazer as reformas agora, uma ou outra coisa só ali para acalmar o mercado, né, porque não se governa muito tempo virando as costas para o mercado. É essa verdade que eu sei, que o Sami sabe, mas que muitos da base bolsonarista ignoram por desconhecer o funcionamento do mercado, que não é uma cúpula de conspiradores influenciados pela Globo, né? São milhares e milhares de investidores tomando decisões diárias com base em perspectivas, né? E fazendo contas. Então, esse cenário, hoje em dia, é um cenário muito ruim. E ainda soma a isso a incerteza jurídica produzida pelo próprio Supremo, é o que temos, né? É o que temos, é isso aí, esse câmbio, esse clima. Então, assim, o Brasil, de novo, né? Não é que não seja um país sério, isso a gente já sabe que não é muito, né? Mas é que a coisa degringolou mais rápido, né? De fato, lembrou a todos que mantiveram algum grau de esperança nos últimos anos o que é o Brasil, né? É isso aí. Eu quero comparar com um bordel, mas eu tenho muito receio de ser injusto com os belos administradores de bordéis que são muito organizados. Me contaram, né? Eu não conheço não, mas me disseram. Morgado sabe. Ô, Constantino, eu queria fazer uma pergunta pra você. Se o dia tá difícil... Professor! Se o dia tá difícil pra você, imagina pra mim, eu vi o Lula Dória e você ainda aqui. Eu queria fazer uma pergunta do seguinte. Foi dada a largada, 2022, os candidatos e tal. Nós temos o Bolsonaro, nós temos o Lula, nós temos o Dória. O senhor consegue ver, a gente não sabe o que o Sérgio Moro vai fazer ainda, se vai aparecer, se está sumido, se vai pedir pra Rosângela comentar alguma coisa no Twitter e tal. Mas eu queria fazer uma pergunta pro senhor, o seguinte, o senhor vê alguma outra alternativa, algum nome surgindo, alguma coisa que pode fazer frente a esse cenário terrível de Bolsonaro e Lula? Olha, professor Papagaio, não vejo, né? Porque esse centro, né, ele está ocupado pelo quê? Hoje, ele está ocupado por um bando de, no fundo, pessoas que têm uma inclinação maior à esquerda, que na hora de falar de PT ou Bolsonaro
toma o partido do Lula, né? E que exploraram de forma absolutamente deplorável e demagógica a pandemia. Então nós temos o quê? Globais que falam fica em casa enquanto vai pro Caribe com a família e que fica fazendo discursinho de lacração nas redes sociais. Nós temos o governador de São Paulo que, enfim, eu acho que não vence nem para síndico do prédio dele, né? Agora mora em casa onde tem festa. Enfim, sei lá. Mas, assim, todos eles se mostraram muito oportunistas e não tem, de fato, um nome que desponta nesse cenário aí com uma pegada mais firme, de fato, à direita. De fato, à direita. Ou seja, que pegue a agenda vitoriosa nas urnas em 2018 sem os excessos pessoais do Bolsonaro. Isso não tem, porque o que essa turminha mostrou é que traiu a agenda. Não é de novo, uma coisa é você criticar a postura do Bolsonaro numa hora ou na outra, falar de certas pautas que ele se afastou, isso é legítimo. Outra coisa é virar um antibolsonarista histérico capaz de tecer elogios ao Lula, né, e explorar da forma demagógica como exploraram a pandemia. Isso não é criticar o Bolsonaro, isso é trair a agenda. Alguém acha que o João Amoedo, do Partido Novo, é um nome que vai exalar a confiança da direita? Não vai. Certeza. É uma piada de mau gosto, né? Então a direita está órfã de um nome que substitua o Bolsonaro, mantendo a agenda sem os defeitos dos excessos bolsonaristas. Tá órfão. Boa. Bom, então sem emoção o Bolsonaro comemora então essa situação, porque polarizado pra ele é um golaço, Constantino. Mas não sei se é tão trivial assim não, porque assim, eu jamais subestimaria o Lula, né? Eu acho que a esquerda radical já mostrou ter capilaridade no país, tem os sindicatos, tem a Uni, tem uma turma que está sem mortadela faz um tempo, mas ainda tem engajamento. Então, tem uma narrativa agora, né, que vão começar essa mandelização do Lula, como disse o próprio deputado Paulo Eduardo Martins. Ele agora vai se vender ainda mais como um injustiçado que foi perseguido pela justiça politizada no país, e sempre tem incautos dispostos a acreditar nesse tipo de narrativa. Então, assim, eu não subestimaria o Lula. Eu acho que o Bolsonaro preferiria, sem dúvida, concorrer com um Haddad da vida, né? Então, mas a direita sempre falava isso, né? Falava, não, isso é carta fora do baralho. O Lula é carta fora do baralho. Já era. Quando você vê o Lula ali, ó, parece a Fênix, renasce das cinzas e ele chega com essa conversinha mole dele, porque ele tem uma conversinha papai. Cadê papai? Fala, papai. Nunca subestime. Emílio, nunca subestime. Eu pesquei muito na minha vida, né? Quando eu pegava moreia, às vezes, a gente tinha que tirar ali o anzol da boca da bicha, né? E quem já pescou moreia sabe que o troço é meio bravo, né? E eu vou te falar, às vezes, assim, já dei 10 remadas na cabeça, já enfiei faca no pescoço e a bicha estava viva. Então, assim, essas coisas que remetem a serpente, tem que tomar cuidado, né? É bíblico o alerta, né? É bíblico. Não, então, o calango, assim, não é serpente. Não subestimo jamais. É o calango. O calango é um calango, cara. Olha o calango aí, ó. Olha o calango aqui do ele apavora o cachorro. O calango é... Komodo? Isso é o bicho do Komodo? O calango. É o calango do Komodo. Ô, Gordão, você tá o quê? O Marinho tá quieto, Marinho. Marinho sentiu, Tino. Sentiu o golpe. Alô, Galvão. Olha a carinha dele. Manda uma pedrada difícil aí, Marinho. Manda uma pedrada difícil aí que você é bom nisso. Vive um drama terrível, vai ter que ligar pro papai. Drama nenhum. Vai ter que voltar pro Bolsonaro. Não, Constantino, eu queria te perguntar o seguinte, cara, porque diante desse quadro que vai se apresentando, vai se formando, de fato, você mesmo até, acho que uma semana e meia atrás, estava voltando a reconhecer a mentalidade tribal, sectária, divisionista da base bolsonarista, que só faz desagregar com a sua virulência e os seus métodos, né? E você sabe muito bem que esse é o perfil que, inclusive, desaglutinou muita parte da direita que estava reunido em torno do nome do projeto do atual presidente no início do governo Bolsodória? Não me refiro a isso, eu não estou me pautando por rótulos que nem você. Não é rótulo, é só para você. Não é porque fala muito. Toca num ponto bom. Não, é o seguinte, como é que... Vamos só imaginar aqui que, de fato, esse cenário que está se apresentando se materialize. Bolsonaro versus Lula no segundo turno. Eu te garanto, cara, tem muita... Inclusive, eu acho que até explica essa toada mais
populista rumo ao Nordeste explica o fato que o Bolsonaro desidratou muito nos centros urbanos, visto o desempenho pífio que ele teve em 2020. Eu te pergunto, nesse cenário, como é que você acha, o que você sugeriria que seria a linha para o atual presidente tentar reconquistar vários apoiadores que ele só fez desagregar e antagonizar ao longo do mandato dele? Eu, por exemplo, André, eu sei que pergunta do Collor, muita gente que simplesmente num cenário como esse preferia ficar no sofá vendo o Brasil desmoronar nesse sentido. Falou bonito. Sua questão é muito boa, tá? E deixa eu surpreender alguns aqui. Não, o que ele quer dizer... Deixa ele falar. Não, só traduzindo. A tradução é a seguinte. Presta atenção. A tradução é a seguinte. Como é que vai se portar quem pulou do cavalo? Pra ficar bem claro. O cara pulou do cavalo. O cara... Tem um monte de gente. Não tô falando... Consultoria pro Marinho. Eu não tô falando de você, Marinho. É um monte de gente. Não, eu quero saber... que o Bolsonaro pulou do cavalo do Brasil. Vou elencar tudo que eu falei ontem. Vou falar tudo. Beleza. Não, beleza, mas isso é passado. Essa fita quebrada. Nós temos agora um outro teatro. É que nem uma guerra. É o teatro que tá ali, ó. 2022. Exato. O cara... Boa. Então, quem pulou do cavalo? Isso. A tecla SAP do Emílio é melhor ainda porque ele tem esse poder de sintetizar o que foi a pergunta que foi isso. E eu vou voltar um passo atrás... Né, para responder que eu concordo com a premissa do André, por isso que eu falei que ia surpreender muita gente. Não é que eu voltei a denunciar o tribalismo, eu sempre soube que ele existe para uma base bolsonarista. Né? E essa base e essa postura implodiu pontes ao longo desses últimos 2 anos e isso vai cobrar um preço alto político. Então, não tenho a menor dúvida disso. Qual é o meu problema, André? Meu problema é com a turma que faz pior ainda do que os bolsonaristas. Por exemplo, se você reconhece que eles têm essa mentalidade tribal e essa postura, e ao mesmo tempo, né, nós temos pessoas que você vira e fala assim, tá, então eu reconheço e denuncio isso. Mas, de novo, eu reconheço algumas virtudes do governo e eu reconheço defeitos ainda piores dos inimigos, né? Aí o sujeito vira e fala, você é um vendido, você é gado, fala no programa de vocês, né, que sabe quem me paga, né, e começa a fazer cartoon, charge, eu lambendo bota do presidente. Meu caro, quem é que implode mais pontes? Quem é que está justamente jogando para o radicalismo aqueles que são pessoas moderadas, razoáveis, que reconhecem méritos e deméritos, defeitos e virtudes do presidente, do governo, né? E que são tratados dessa forma pelos famosos isentões, pelos radicais de centro, pelos PSOL Kids e demais vagabundos. Então, o meu ponto é muito simples. Concordo com a sua premissa e sempre denunciei isso no bolsonarismo. Não sabem aglutinar, implodem pontes aos montes. Agora, muitos que eles cortaram o cordão umbilical e implodiram pontes, deram total razão à postura deles. Por quê? Porque se mostraram isso aí, que o governador de São Paulo hoje se mostra, que o Kim Kataguiri se mostra e companhia. Então, deram munição, deram motivo para desconfiança tribal do bolsonarismo. Você entende meu ponto, André? O que eu vou falar é o seguinte, você é um cara que a gente diverge, faz pergunta difícil, tudo, e eu sempre tratei com respeito e você sabe disso, e você idem a mim. Por quê? Porque a gente consegue fazer isso. Esse é o ponto. Agora, quando a turminha, né, que está muito mais próxima da visão de mundo sua do que minha, e em relação a esse diagnóstico político, inclusive, faz o que faz comigo, né, quem é que está implodindo pontes? Então, de novo, esse tribalismo vem dos dois lados. Sim. É por isso que eu passei a denunciar o radicalismo de centro. Porque quando um Dória vem se vender como uma alternativa equidistante a essa polarização, e é um cara que vem na Jovem Pan pedir a minha cabeça, isso, me desculpa, mas os bolsonaristas nunca fizeram isso. Tem lá um bando de gente tosca que me xinga, mas nunca fizeram isso. Então, assim, eu tô apontando que o problema tá nesse ambiente tribal geral. Sim. Geral, esse é meu ponto. Não, perfeito. Eu então, respeito a sua posição e
volto a reiterar aqui como eu tenho feito sucessivamente. Eu não tenho procuração para falar por ninguém, mandato para falar por ninguém. Respondo pelo meu CPF, pelas minhas atitudes e as minhas declarações. E eu reconheço isso em você. E tá falando bonito. Reconheço. Ele tá com bigode ele tá também. fazendo masterclass bigode do Ziba. É, puta bigode lindo. Ele e o Ziba. Tem esse bigodinho. Ô, Constantino, então complicou. Olá, Não, então, mas o enunciado da minha pergunta foi o seguinte: dado o andar da carruagem, imaginando um cenário que de fato se materialize entre essa polarização, ainda assim eu acho bem difícil, dado tudo que aconteceu, sendo que o governo é situação. É verdade. Como é que vai fazer, É verdade. mesmo nesse cenário, Mas, ó, de para novo, conquistar então eu vou esses te apoiadores? responder. Calha de isso, ter uma faltou essa abstenção questão, eu vou responder. histórica. Calha de ter uma abstenção histórica. É verdade, e em boa parte merecida, né, a abstenção, mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu, André, que é a minha postura desde o início, dessa mudança que foi percebida por muitos, não mudaram os princípios, mudou a postura por perceber o que estava em jogo, né. Eu vou te responder, o bolsonarismo não vai fazer nada pra acenar essa turma, mas essa turma tem que ter uma coisa em mente. O ego tem que ficar para depois. É a nação em jogo. Exato. Então, de novo, quem oferece verdadeiro risco à democracia brasileira é o Bolsonaro junto com o Tarcísio, Guedes, Tereza Cristina. Aliás, até o Tarcísio andou sendo atacado por essa turma, né? Tem método. Ou é o Lula, ou é a volta do PT. Então, assim, de novo, né? Eu nunca deixei o ego falar mais alto. Tem gente que fala assim, o Olavo de Carvalho te chamou de Rodrigo Cocô. O Eduardo Bolsonaro falou que você fez isso e isso. Sim, e eu já reagi em público a ambos, como reage a todo mundo. Mas eu sei separar as coisas. Não é o meu ego que está em jogo aqui. Não é a minha reputação. É o Brasil. É o Brasil, porra. E nós podemos virar a Argentina. Então, eu espero que essas pessoas tenham, no final do dia, essa visão de que, olha, tá bom, os caras lá são meio ruim mesmo, é meio tribalismo, dinamita pontes, implodem qualquer possibilidade de conversa, mas eles são toscos, mas não são ameaça à democracia. Eles deram uma guinada rumo ao centrão. É verdade. Né? As reformas vão ser desidratadas. É verdade. Do outro lado, a gente está falando de Argentina. Então, é uma pequena diferença. Eu espero que os brasileiros tenham esse patriotismo em mente e o senso de prioridade e de proporção. É esse o meu ponto e desde o início eu venho batendo nessa tecla. Mas papai agora, você viu que ele vai fazer o bloco, né? Alô! Frente ampla. Você viu que o papai agora vai fazer o bloco sul-americano. Marinho. Brasil, Foro de São Paulo. Argentina, Olha só. São Paulo. Brasil, Argentina, o Evo Venezuela. Morales lá, Venezuela, agora vai. Bolívia hein? também Agora vai, curte nossa. um... Tem um negócio. Virou Copa América. Constantino, embolou o meio de campo. É, Embolou o meio de campo. Cadê os Muito bonito. emocionante. bonito. Imagina De tédio a gente não morre, amigo. De tédio ninguém no Brasil morre. imagina Mas de a emoção que nós vamos ter até 2022. 2022. Haja coração. Porque é o seguinte, Pauta não vai o que que você faltar. quer? Não, só pra Fazer dizer um o seguinte, adendo. O Collor tá quer perguntando- falar. Não, MBL Parece o .org, Collor. Só barra pra- Fala, Temos Collor. Collor, vai. Discurso. Temos o Collor. É a mesma voz. Olha vai. só, Temos meus o amigos, meus amigos do Pânico na rádio, Pode gostaria voltar. de dizer que o sentimento mais persuasivo na política, sem dúvida alguma, é o medo. O medo, propagado por este cambalacho. E quem faz cambalacho é cambalacheiro. Então, por isso que o medo é muito persuasivo na política. E, meu irmão, nessa conflagração aí Verdade. que está se colocando, Qual é, compadre? salve-se quem puder. É verdade. Então- Estão explorando o medo da pandemia, né? Estão Salve-se explorando quem puder. governadores Aí, tucanos, pode. estão explorando compadre. o medo da pandemia, né? O medo é um instrumento político perigoso, concordo contigo. Eu vejo onde essa sua tese, enfim, se coloca e se apresenta, mas você realmente acredita piamente que os governadores, ao preço de pagar com a sua própria popularidade, literalmente se desfeririam esse golpe, perderiam essa popularidade em nome de um suposto afã pelo controle da população? Eu acho que isso, porra... Infelizmente, sim. Infelizmente é o que nós estamos vendo todos os globalistas fazendo, né? O poder é sedutor, né, André? E eu acho que essa gente ganhou gosto aí por usá-lo de forma arbitrária, né? É comando, é controle. Claro que estão preocupados com as UTIs, isso é óbvio, não estou negando isso, né? Só que essas medidas, enfim, não estão surtindo o efeito desejado e estão impondo um custo muito alto, né? Então eu acho assim, no mínimo, falta humildade
a essa turma que monopolizou a fala em nome da ciência, da preocupação com as vidas humanas e tudo mais. Então, eles interditaram o debate. Nós não estamos mais conseguindo debater sobre tratamento precoce, sobre nada disso. E estão tendo o apoio das Big Techs, né? O meu canal do YouTube, que o Emílio sempre faz aí um jabazinho da minha live, né? Está suspenso. 2 semanas de gancho. Porque eu contestei o lockdown. Olha que coisa louca. Então, mas esse aqui é o negócio, viu, Constantino? Porque aqui, porra, a gente não entende nada. Eu não sou infectologista. Eu não entendo absolutamente nada disso aí. A gente vem o cara aqui e você pergunta. Quando você pergunta, ninguém responde. Cada um fala uma coisa. Cada um fala um negócio. Tem um que tem uma visão que é uma visão X, aí o cara fala, você é negacionista, você é um merda, você quer matar todo mundo. Porra, a gente tá aqui pra perguntar pras pessoas. E é isso que tá acontecendo. O cara tira o canal do ar, aí aparece o governador de São Paulo lá, ele fala, não, a culpa é do Bolsonaro, eu tô fazendo um puta trabalho bonito, com aquela vozinha dele, Você é um vassalo. O André me imita melhor do que eu mesmo falando rótulos, né? Mas eles botam os rótulos, né? Negacionista. O cara que vem pra mim com esse rótulo na mão, né? Negacionista, eu já vou procurar outra coisa pra fazer, porque, de novo, ele não tá querendo um debate sério. Terraplanista. Todos nós estamos preocupados com o que tá acontecendo, mas nós temos que debater de forma adulta, né? Dória acabou a coletiva agora. Fase roxa? Não vai ter fase roxa nessa, mas o Gorenstein falou o seguinte, que está em colapso, em outras palavras, falou que não vai conseguir o sistema acompanhar o crescimento de leitos. Tá. Aí ele deixa, abre aspas para ele, não daremos conta de abrir mais leitos. Precisamos de ajuda de todos, todos fiquem em casa. Ou seja, um ano, e aí o cara vem de novo, fica em casa. Agora, aumentar a capacidade hospitalar, não fizeram nada. Então, duas coisas. Lamentável. Porque duas coisas, o gestor, né? É o governador, não interessa. Bolsonaro, gestor. Duas coisas, sabe, que esse cara te fazer o quê? Evitar aglomeração, evitar que aglomerasse, que ficasse aquela loucura que é de treino, essa coisa toda. E serviço público. Um ano. Com dinheiro, colocaram dinheiro. Não fizeram um hospital, não fizeram nada, faz hospital, desmancha o hospital. Até fizeram, aí a mas gente desmontaram, né? Então, aí a gente não entende. Dinheiro embora pelo buraco. Virou rápido de vacina, vai lá em Guarulhos, pega 5, depois pega 3, mas não tem vacina suficiente. A solução é vacina. Agora, ele anunciou que 75, 76 anos, a partir do dia 15 de março, e de 72 a 74 anos. Mas vai vacinando picado. É pouco. Não vacina picado. Nos Estados Unidos estão vacinando já em massa. Tem muitos Estados Unidos, né? Você tomou a vacina ou você tomou, né? Ficou mal. Dói? Tomei a primeira dose da Pfizer. Dói a vacina? Eu tive reação alérgica. Fiquei com o braço bem dolorido e jacaré, como se tivesse resfriado. Mas nada demais. Não, isso aí eu concordo até, viu? 2 erros não fazem um acerto, né? O presidente Bolsonaro merece várias críticas pela postura dele, né? E pelas falas desastrosas, muitas vezes, nessa pandemia. Agora, isso não faz da postura dos governadores algo acertado. Né? Então, assim, esse é o ponto. Boa. Muito bem, Constantino. Tomando bumbum a vacina. Então, quer dizer, pelo que eu entendi agora, Marinho batendo esse papo muito elevado. Tem um papo muito bacana. Então, a possibilidade de diálogo existe. Teremos muita abstenção em 22. Sim. Essa é a turma nem vai votar. Tirar da seringa. Vai tirar da seringa. Nesse cenário, eu vai respondo ter que por mim. Mas eu acho que você vai ficar em casa. A minha voz aqui tem eco em muitas pessoas também, como eu tenho visto. Isentão. Voto nulo ou Miami? Isentão, Miami. O Constantino vai trabalhar no Walmart. Vai parar de comentar. Vou limpar esterco. Vai. Mas tá todo mundo no mesmo barco. Safari, Vou junto. Simba Safari. E a gente não pode ficar refém dessa prisão mental, ideológica. Tem 2 anos ainda. Um monitor de zoológico no Brasil conseguiu ficar milionário limpando esterco. Lula. Sim. Filho do Lula. Ah, tem que ser filho do Lula. Então, já era, irmão. Então não vai dar pra... Ou comprar também. Não, mas olha, o Barba... Vai aparecer um Trump aí pra nós. O Barba que tá nos Estados Unidos, ele não é o Samidana, mas a gente quer saber se é pra comprar dólar ou não, porque a gente sabe que você é economista. Comprar dólar. Ô, Constantino, obrigado, meu velho. Obrigado pela participação. Eu que agradeço a vocês. Seu canal tá... Que o dólar... Eu tô com outro, eu tô com o canal Tudo Consta. O canal Tudo Consta tá funcionando e eu espero que esse dólar ceda um pouquinho, que machuca muito quem ganha em reais e gasta em dólar, viu?
Ah, você tá bem aí. Tá, 3 casas. Tá com a casa maior que do Tá bem. Bolsonaro. 15 empregos, Casa de férias. De férias com consta, Deixa eu a te gente vai falar, fazer. você tem que agradecer a Deus, você perdeu 6 empregos num dia. Menos de 24 Graças aos horas. nossos amigos. Menos de 24, você perdeu 6. Seu Então, vassalo. Você tem que agradecer a Deus. E Terraplanista. tomou a vacina. Terraplanista. E tomou a vacina. Eu chamando a gente terraplanista. Ô Constantino, obrigado pela sua colocação aqui, sempre bacana, sempre clara aqui para os ouvintes. A gente gosta de bater um papo sempre com você aqui no PAN. Obrigado aí pela colher de chá aqui com a gente. E tem o Twitter dele, R Constantino, e tem o canal, o seu canal que tá aberto, qual é? Tudo consta. Tudo consta no YouTube. Muito obrigado, Emílio. Obrigado. Prazer falar com vocês sempre. Valeu.